Com base no vídeo passado que eu postei quarta-feira, onde eu falei por que e onde você deve investir o seu dinheiro em 2022, eu me fiz uma pergunta que eu me fazia, né? Eu me vi pensando, cara, muitas pessoas não sabem quantas ações elas devem ter na carteira, né? Quanto que é aí mais ou menos um número ideal de ações que você deve ter na sua carteira. Então, fica aqui até o final que eu vou te falar no finalzinho desse vídeo quanto de ações você deve ter na sua carteira para que você consiga aí se diversificar ao máximo. Vambora! Antes de começar esse vídeo, queria pedir aí, se vocês estão realmente curtindo esse conteúdo que eu tô trazendo, né, mais de como você pode se dar bem em finanças em 2022, não esquece de deixar o like e de se inscrever, porque aí eu consigo saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aí mais, né, sobre este ano de 2022 para vocês. Mas vamos lá, né, vamos começar esse vídeo de fato. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar muito de diversificação na carteira. Caso você não saiba o que é isso, fica tranquilo, é muito simples, eu vou falar aqui nesse vídeo o que é. Então já te adiantando, né? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, o que é essa diversificação de carteira, e na segunda, como você pode fazer, como que ela funciona, e também por último, trazer aqui o número de quantas ações você deve ter na sua carteira para que você fique aí bem diversificado. Mas vamos lá, começando aqui, né, pela primeira parte. O que é diversificação de carteira? Para eu te explicar de um jeito melhor, eu prefiro trazer aqui dois exemplos, né? Um sobre realmente quantas ações você deve ter e um também sobre rentabilidade, como que isso daqui pode afetar a sua cabeça. São dois exemplos ótimos e no final vou trazer uma conclusãozinha rápida que você vai entender super bem isso daqui. Então vamos lá, imagina que você está fazendo uma receita de bolo do que você quiser e nessa receita são necessários 2 ovos. E aí, imagina comigo, você tem uma disponibilidade de 2 ovos para fazer esse bolo, essa receita. E aí você fala, tá bom, se um tiver estragado eu já não vou conseguir fazer uma receita. E aí você pensa, tá, então vou pegar mais um ovo, 3 ovos. Tá, se um tiver estragado, eu ainda tenho outro. Mas aí você pensa, tá, e se eu pegar mais um ovo e ficar com 4 ovos? Cara, eu vou poder reiniciar essa receita, né? Eu vou conseguir fazer tudo de novo nessa receita. E aí você fala, ótimo, e se eu pegar um quinto, sexto? E aí chega num número que você fala, cara, se eu pegar 100 ovos, concorda comigo que já não faz tanto sentido? Tipo, por mais que seja, tá bom, legal, você tem 100 ovos, você não vai precisar desses 100 ovos. Muitas vezes, tipo, o final ali, né, o ovo 99 pode estar estragado e você não sabe. Então, assim, qual que é a conclusão disso daqui? Cara, você pode ter, assim, muitos ovos, mas vai chegar numa parte que não adianta você ter mais ovos que o seu risco já vai ser quase zero. E aí não vale a pena você ficar tentando diminuir esse risco para chegar a zero, porque o risco nunca vai ser zero. Então, o meu ponto aqui é, vai ter assim um número ideal, obviamente, né, de quantas ações você deve ter na sua carteira, passando agora para o conceito de mercado financeiro, que a gente não tá falando de receita de bolo, mas esse número chega a, entre aspas, um teto, né? Não tem como você se diversificar mais ainda depois de um certo número de ações. E o outro exemplo é o seguinte, pensa comigo, você vai fazer uma viagem de carro na estrada, e aí você tem 2 jeitos de chegar no seu destino. O primeiro é indo a 300 km por hora, e aí você vai chegar em 1 hora, né? O trajeto inteiro vai demorar 1 hora. Mas o segundo jeito é você indo de fato, né, a 120 km por hora, que é geralmente a velocidade das estradas, mas aí você vai demorar 3 horas para chegar lá no seu destino. O que você prefere escolher? Te dou 2 segundos aí para você pensar. Muito provavelmente você falou que você prefere a primeira opção, porque você vai chegar mais rápido, né, você vai conseguir fazer esse percurso de um jeito mais rápido, mas e se eu te falar que, cara, imagina você bate o carro. Concorda comigo que seria uma batida fatal? Poderia ser um acidente fatal? Então, mais uma vez, vamos usar isso para os investimentos, cara. Por mais que você consiga ter uma rentabilidade boa lá no final, se você tiver um risco muito grande, né? Se você tiver o risco de falir no meio desse processo, não vale a pena. Porque qualquer batida, qualquer pisada na bola é fatal para você. Então, qual que é, né, a questão da rentabilidade aqui ao longo do tempo? Cara, se você tem aí uma rentabilidade que seja de 2% com um risco de 3% e uma rentabilidade de 30%, mas com um risco de 20%, cara, você vai escolher a primeira carteira, que tem um risco muito menor para uma rentabilidade muito maior. Porque por mais que você ganhe mais rentabilidade no 30%, como eu falei, você vai estar se expondo ao risco de você falir, e aí não vale muito a pena. Então, assim, não é uma corrida para ver quem fica rico antes. É, entre aspas e muitas aspas, uma corrida para ver quem fica rico em geral, não antes. Então tá, agora que você já entendeu que, cara, você tem que diversificar aí, né, as suas ações de um jeito que você consiga fazer a sua receita no final e também que você não precisa sair correndo para conseguir fazer, né, esse trajeto todo, vamos passar aqui para a parte de como você pode diversificar agora o seu patrimônio. Antes de eu te falar aqui
como você pode diversificar, a gente tem que entender dois conceitos muito importantes, o do risco sistêmico e risco não sistêmico. O risco não sistêmico é aquele que afeta diretamente um ativo. Se a gente pegar o Covid, por exemplo, e isolar tudo que ele afetou, né, realmente tudo que ele afetou, e olhar para o setor de turismo. O turismo foi, assim, uma classe de ativo que foi extremamente afetada. Por quê? Porque o Covid literalmente matou o turismo. Cara, o turismo não existiu durante o Covid. Então, o risco não sistêmico é aquele risco que afeta diretamente um ativo e somente um ativo. Então, por exemplo, se você tem empresas de energia e tiver uma crise hídrica, né, ficar sem, por exemplo, água no nosso país, isso é um risco não sistêmico, porque está afetando diretamente as empresas de energia. E agora, passando para o risco sistêmico, é aquele risco que, né, afeta aí tudo, né? Afeta o risco do sistema, né? É um sistema. Então, por exemplo, crise de 2008, crise do Covid no geral, isso foram riscos sistêmicos, que são riscos que, cara, é o risco de tudo colapsar e tudo cair, e aí realmente é muito mais difícil de você se proteger, então eu não vou entrar de fato no risco sistêmico aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando aqui só de risco sistêmico, porque é algo um pouco mais complexo, eu posso trazer para vocês, mas nesse vídeo eu vou focar nos riscos não sistêmicos, que são aquelas coisas, né, que afetam mais um setor. Primeiro, antes de pensar aqui em quantidade de ações, o que você precisa ter na sua mente? Você precisa saber que ter diferentes tipos de ativos é muito importante. Então você precisa ter renda fixa, renda variável, investimento fora do país, investimento em fundo imobiliário, investimento em ação, investimento em fundo imobiliário fora do país. Você precisa aí diversificar a sua classe de ativos. Antes de você pensar em número de ação em qualquer coisa, você precisa saber que essas são as coisas básicas para diversificação. Não adianta você ter 15 ações no Brasil e o Brasil colapsar. Você precisa ter aí dinheiro no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, se você quiser. E aí entra, né, essa outra parte que eu tô falando de você diversificar fora do país. Não adianta só você diversificar em renda fixa, renda variável e tudo aqui dentro do país, dentro do Brasil. Você tem que ter uma parte alocada fora, porque assim você consegue diluir muito mais o seu risco. Porque, como eu falei, se tem crise no Brasil e não nos Estados Unidos, o dólar acaba se valorizando e você também consegue ganhar um pouco de dinheiro nessas crises. Mas agora que você já entendeu, né, um pouco de, cara, você precisa saber risco sistêmico ou não sistêmico, sabe que você não pode só ter diferença em classes de ativos, e sim também entre países, essa diversificação, vamos passar para a quantidade de ativos que você tem que ter para conseguir ficar bem diversificado. Vamos lá, para você saber quantas ações você precisa ter na sua carteira, você precisa entender o conceito de correlação. Fica aqui, presta atenção comigo que essa parte é importante. Correlação é o quanto relacionados estão dois ativos. Então, por exemplo, eles podem ter correlação máxima, que quer dizer, cara, quando esse sobe 1%, esse também sobe 1%. Mas também, a gente também consegue ter a correlação máxima inversa, que, cara, esse daqui sobe 1%, mas esse daqui cai 1%. Eles têm correlação máxima, mas é inverso. Quando um sobe, o outro desce. E a gente também tem os ativos descorrelacionados, que, cara, os dois podem subir, os dois podem descer, um pode fazer isso, outro isso, outro isso, outro isso, outro isso. Cara, são os ativos que não têm correlação nenhuma, e é por esses ativos que a gente procura na Bolsa de Valores. Concorda comigo que, por exemplo, o setor bancário e o setor elétrico acabam não se correlacionando? Porque, cara, o que o setor elétrico vai ter a ver com o setor bancário? Praticamente nada a ver. Agora, se a gente pega o setor bancário e agora o setor de turismo, pode ser que aqui já tenha algum tipo de correlação, mesmo que seja pouca. Por quê? Porque, cara, concorda comigo que se, por exemplo, a taxa Selic subir, então os juros aumentarem, muito provavelmente as pessoas vão parar de parcelar a viagem. Só que aí os investimentos em CDI, né, em bancos podem ficar um pouco melhores. Então eles têm essa correlação inversa, né? Que, por exemplo, quando a taxa Selic subir, os bancos acabam se valorizando um pouco, mas o turismo pode acabar se desvalorizando. Então, qual que é o ponto aqui mais uma vez? Você sempre precisa buscar por empresas de alto crescimento que estejam extremamente descorrelacionadas. E sabendo disso tudo, é possível aqui agora falar que você tem que ter aí pelo menos, não pelo menos, mas você deve ter de 10 a 15 ações diferentes na sua carteira. Então você tem que ter de 10 a 15 empresas diferentes na sua carteira, de setores diferentes e que também sejam totalmente descorrelacionadas. Então, assim, eu vou falar mais uma vez, isso daqui é o ideal, não necessariamente é uma regra. Se você quiser ter 5 ações que sejam totalmente descorrelacionadas, ótimo, para você pode ser bom. Mas, cara, o meu ponto aqui é, você consegue administrar aí umas 10 ações, né? Ver mais ou menos 10 ações todos os trimestres sozinhos. Eu já acho que 15
15 é um pouco acima do que eu consigo, né, acompanhar sozinho, tendo as minhas finanças todos os trimestres. Então, para mim, não é tão legal ter 15 ações. Mas assim, aí de umas 10, 12, eu acho que seria o ideal. 12 ações totalmente descorrelacionadas que não tenham nada a ver uma com a outra. E por que elas não podem ter nada a ver uma com a outra, né? Isso eu acho que é meio óbvio, mas é sempre bom falar. Porque, cara, se uma cair, não necessariamente a outra vai cair. Se uma subir, não necessariamente a outra vai subir. E aí, assim, você consegue se expor ao máximo a altíssimo crescimento e também a uma diversificação ótima. Então, cara, eu espero ter esclarecido aqui essa pergunta que muita gente se faz ainda hoje. E se eu tiver te ajudado, não esquece de deixar o like, de se inscrever e tamo junto.